Você quer jogar, programar, estudar, fazer qualquer coisa tendo uma boa performance sem gastar muito dinheiro e sem também ter um computador desktop? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar aqui um notebook que ele é muito bom, na minha visão ele tá assim entre os top de linha, levando em consideração aí o custo-benefício e o que ele entrega no momento de mercado, tá? Então aqui, cara, eu vou te trazer de verdade uma parada que vai mudar totalmente a forma que você faz as suas coisas em relação à performance. Inclusive, eu já queria começar aqui fazendo um adendo que eu particularmente prefiro muito notebook do que desktop, justamente pela questão de economia. Obviamente, desktop na maior parte dos casos tem maior performance, tem maior desempenho, porque você consegue ali trocar coisa por coisa, você consegue colocar peça específica, mas aí você precisa entender do que você está fazendo. Mas a parte de desktop geralmente puxa muito mais energia do que um notebook. Eu falo isso por experiência própria, só para você ter uma ideia. Eu tinha um computador desktop que eu usava ele para tudo, para trabalhar, para jogar, para fazer tudo. Cara, a minha conta de energia, quando eu parei de usar desktop e passei a usar mais notebook, cara, a minha conta começou a diminuir algo em torno de 60 a 80 reais por mês. Então, se você coloca no ano aí, a gente tá falando, sei lá, tipo, 700, 800 reais por ano de economia, só por conta de eu não estar mais usando o desktop e tá usando o notebook. Depois que eu descobri isso daí, essa diferença mirabolante que faz na conta de energia, cara, eu passei a preferir muito mais notebook porque as atividades que eu faço de jogar, de programar, de, cara, qualquer coisa que eu faça no notebook super me atende. Então aqui eu vou trazer para você esse notebook. Eu sei que eu alonguei muito essa introdução aqui antes de falar sobre o notebook, trazer mais informações, mas eu só queria te trazer esse ponto de vista aqui também, que além de você ter uma ótima performance, você também acaba economizando em outras frentes, tá? Isso daqui é uma parada que eu acho muito importante de ser dito. E o notebook que eu tô trazendo nesse vídeo aqui é o Nitro 5 ou Nitro V15, como você preferir chamar aí. É da linha Acer, tá? Da marca, da linha Aspire. Na minha visão, esse notebook aqui, pensando em custo-benefício e performance, cara, ele é genial. Eu falo isso porque existem outros notebooks que vão variar na média de uns 3 a 4 mil, que entregam muito também. E tem outros notebooks também que vão entregar mais ou menos a mesma ideia desse daqui, só que você vai gastar, sei lá, 10 mil reais só porque você não sabe aí escolher necessariamente qual notebook que vai entregar o que você precisa. Isso daqui é muito importante de ser dito. Bom, mas aqui falando um pouquinho sobre dados técnicos desse notebook. E para começar, eu vou falar sobre a tela aqui primeiro. Ele tem uma tela de LED em 15.6 polegadas e uma resolução em Full HD. Então, para você que quer ter uma boa resolução nos seus jogos, nos seus filmes, no que você faça no computador aí, no notebook, aqui vai ser uma tela incrível para você. Inclusive, aí ele tem uma taxa de 144 Hz em FPS, então para você jogar, para você ter uma boa experiência aí com seus jogos, também vai ser uma tela incrível. E além disso, também ele tem um painel IPS que basicamente para você que mexe com imagem, para você que quer ter mais fidelidade de cores, vamos colocar assim, essa tela aqui também tem. Obviamente não é uma tela 4K, mas é muito difícil também a gente achar notebook com tela 4K e que esteja nessa faixa de preço aqui, tá? Isso daqui é muito importante de ser dito. Eu tô trazendo aqui para você um notebook que ele é muito bom pelo valor que ele tem de mercado aqui. E, cara, assim, genial, tá? Genial mesmo. Bom, então essa é a tela dele, tela assim, o fino do fino. E pra parte do teclado aí, ele é um teclado que ele é relativamente grande, tá? E eu falo relativamente grande porque é muito comum também que em notebooks a gente tem aquele formato de teclado que é o TKL, que é aquele tem keyless, né? Então, aquele formato de teclado basicamente que não tem o lado direito, o lado numérico. Esse daqui tem, que a gente sabe que, cara, para notebook faz total diferença. Isso significa que a tela vai ser maior. E além disso, ele também tem a parte da retroiluminação junto com cedilha no ABNT 2. Então, isso daqui também faz total diferença, porque também é muito comum a gente encontrar notebooks no mercado que simplesmente não tem o cedilha, que vem naquele formato americano, que, cara, para uns pode ser bom, mas para a maioria eu acho que não é, justamente pela praticidade do cedilha. Além disso, também ele tem essa retroiluminação, assim como eu disse, que aqui é um pouquinho, por ser notebook, né, um teclado padrão de notebook, não é um teclado dedicado, vamos colocar assim, por exemplo, como um teclado mecânico, mas aqui ele é meio limitado nessa questão de RGB, tá? Porque a gente sabe que para um setup gamer, você tem uma questão de RGB, a maioria das pessoas gostam, então aqui você tem essa limitação. A não ser que você pegue aí um teclado mecânico que seja específico para isso, que inclusive tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar linkado aqui para você, mas é isso aí falando mais ou menos sobre o teclado. Além disso, ele também tem uma câmera de 720 pixels, então aqui, cara, para webcam você relativamente não vai estar bem servido, tá? Se você quiser fazer, sei lá, uma chamada de vídeo, ou se você quiser fazer uma transmissão, sei lá, abrir uma Twitch aí, cara, não vai ser a melhor imagem
imagem aqui, então você precisaria aí pegar uma webcam, ou então colocar o seu celular aí na câmera traseira também como webcam, isso também é possível. Existem alguns programas, tem vídeos aqui no YouTube também que ensinam como que você pode fazer isso daí. Aí você tem uma resolução melhor. Nesse caso aqui, cara, a câmera dele é uma parada que eu particularmente não gosto, mas isso daqui também é pensando na questão de que é um notebook que não é pensado para imagem, qualidade de câmera e coisas nesse sentido. É só como um quebra-galho, vamos colocar assim. Falando um pouquinho sobre as entradas desse notebook, ele vai ter 3 entradas aqui em USB 3.1, que é na versão de USB a mais veloz, a que tem maior velocidade de transferência de arquivo, né? Na versão USB normal, aquele padrãozinho que a gente conhece. Aí ele tem uma entrada também USB-C, que é a versão mais recente aí desse modelo de entrada, que é padrão de mercado hoje em dia, tá? Então ele tem uma entrada para isso. Ele também tem aí uma entrada de HDMI, então para você que quiser, sei lá, colocar um monitor ou alguma outra coisa nesse sentido, você também pode. Você consegue colocar na sua televisão, no monitor, sei lá, onde você preferir aí com essa entrada de HDMI. Além disso, também você tem entrada de fone, que isso daqui é padrão, né? E aqui um ponto importante de ser dito, o fone, por ser uma entrada só, você precisa prestar atenção no fone que você tem aí. Geralmente fone gamer ou fone específico para computador, ele tem duas entradas. Uma entrada que vai o microfone e outra entrada que vai o fone de ouvido de fato, né? Então, como é notebook, você precisaria de um adaptador, que é onde você encaixa os dois aqui, que aí ele transforma como sendo um só e você consegue usar no seu notebook. Isso daqui vai ser muito importante, tá? De você levar em consideração de acordo com o headset que você tem na sua casa, beleza? Além disso também, se você preferir fazer conexão de rede direta, ele também tem entrada RJ45 aqui, que aí você consegue colocar tranquilamente, usar o cabo de rede direto no notebook. Isso também é muito importante de ser dito, porque muitos notebooks hoje em dia estão vindo com quase nada de entrada, assim, porta de entrada. A linha de MacBook, principalmente, cara, você tem uma entrada de USB-C ali para você ter que comprar um hub a mais, né, para você conseguir ter essas outras entradas, tudo com uma porta só. Isso, assim, para mim, na minha visão, salva em termos de espaço, né, porque você tem um portátil menor, só que em praticidade eu não vejo tanto, assim, porque inclusive você acaba tendo mais custo, e para você ter um hub aí de qualidade, que eu quero dizer, acaba sendo muito mais caro. Agora a gente vai entrar em algumas partes técnicas aqui, falando já logo de cara sobre armazenamento. Como padrão, ele vem com 512 GB naquele formatozinho de NVMe, que inclusive é o mais recente do mercado, que é o que tem a maior taxa de transferência para jogo, para aplicativo, para qualquer coisa que você for fazer aí, ele tem uma melhor performance. Então você consegue basicamente, cara, você ligou o seu notebook, questão de 2, 3 segundos já tá ligado. Isso aqui é muito bom em termos de performance. Aí ele vem como padrão esses 512 em uma entrada, mas ele tem outra entrada também que vem vazio, tá? Então você consegue fazer uma expansão de memória, caso você queira, e aí você consegue colocar, sei lá, mais 1 TB, mais 2. Aqui o céu vai ser o limite para você, tá? Então você já tem logo de cara essa ideia de expansão de memória, você consegue tranquilamente, você tem espaço para isso, você não precisa necessariamente colocar um HD externo para fazer armazenamento, apesar que inclusive eu acho muito bom, inclusive eu tenho, mas aqui o que eu tenho é só para armazenamento de arquivo e coisas nesse sentido, tá? Eu particularmente gosto, acho mais, não é mais prático, mas é mais fácil de portabilidade, que eu tenho um notebook que eu uso no escritório, outro notebook que eu uso ao redor da casa, então é só eu tirar esse HD externo, que inclusive eu acho que é muito bom também, levando em consideração o preço. Se você quiser fazer expansão de memória só por conta de arquivos, eu acho que vai ser muito mais barato você comprar um HD externo, e aí você consegue, sei lá, comprar 6 teras nesse formato padrão de HD, né, externo, do que você fosse comprar 1 tera, por exemplo, nesse formato de SSD que tem nesse notebook aqui. Mas assim, é muito bom, vale super a pena. Para jogo, assim, vai ser extremamente importante você fazer essa expansão, justamente pela questão que o jogo pede muito espaço. Então você tem jogos aí, sei lá, de 150, 200 gigas. Então imagina, você instala 5 jogos desse num computador de 1 tera, já acabou o espaço, né? Obviamente não são todos os jogos que tem isso daqui, mas a maior parte dos jogos de hoje em dia, cara, são realmente muito grandes em termos de armazenamento. Então você obrigatoriamente vai precisar fazer essa expansão aí. E falando um pouquinho sobre memória RAM, esse notebook aqui, ele tem como padrão 8 GB em DDR5. Existem outras versões em 16 e por aí vai. Nesse caso aqui, esse notebook ele é interessante porque você consegue fazer também expansão de memória RAM até 32 GB. Então, se você quiser colocar 2 pentes aí de memória de 16, ele vai ser compatível, ele vai aceitar como sistema aí, tá? Então, como padrão, ele vem com 8. Se você quiser já comprar mais 8 aí para deixar já com 16 logo de cara,
você também consegue. Inclusive, nesse caso aqui, esse pente em DDR5, ele tem a frequência de 5.200 MHz, então você consegue comprar outro pente nesse formato aqui, cara, vai funcionar super para você, então você já teria 16 GB logo de cara. Inclusive, pente de 8 GB aqui nessa frequência acaba não sendo caro, então você consegue já fazer um upgrade no seu notebook aqui logo de cara, sem gastar muito dinheiro. Eu falo aqui algo em torno de 150, mais ou menos vai ser a média aí para você conseguir já fazer esse upgrade de cara aí. Falando um pouquinho sobre o processador, ele vai ter um i5 de 13ª geração, que, cara, é uma linha assim muito recente, tá? É uma das melhores versões também que tem de processador para notebook. Inclusive aqui a gente tem uma performance muito boa, porque esse processador ele tem 8 núcleos com 12 threads e 12 megabytes aí de cache, então você consegue ter um save, vamos colocar assim, de memória, para você ter mais agilidade nas suas atividades. Inclusive vai combar muito aqui na questão ali do SSD, que aí vai, basicamente, o processador vai ter essa melhor performance, vamos colocar assim, e junto com o SSD você consegue ter mais performance ainda. Então aqui, cara, esse conjunto aqui tá muito top mesmo. É interessante, inclusive, dizer que esse notebook ele também tem versões aqui no i7, que aí acaba sendo mais recente ainda, tem uma melhor performance ainda. Eu vou deixar linkado aqui na descrição as duas versões, esse que eu tô falando, que inclusive vai ser o mais barato, inclusive vai ser o título desse vídeo aqui, tá? Que ele é o mais barato porque ele entrega em comparação com os outros do mercado, que inclusive os outros do mercado, cara, assim, pelo preço, possivelmente não vai entregar a mesma coisa que esse daqui, tá? Aí eu vou deixar a versão mais top também, caso você prefira aí uma melhor performance, queira gastar um pouquinho mais, mas também ter um notebook que vai durar mais tempo também, tá? Então nesse caso eu vou deixar linkados os dois aqui, serão os dois primeiros links na descrição. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho sobre a placa de vídeo. A gente sabe que computador desktop, né, computador aqueles trambolhão, é muito comum a gente comprar placa de vídeo para fazer coisas muito pesadas, né? E quando a gente vai para notebook, é muito comum que a gente não tenha placa de vídeo muito top, nem nada nesse sentido. Ou então que o notebook nem tenha placa de vídeo, né? Então a gente acaba jogando jogos mais leves ali, justamente porque é o que vai rodar numa resolução extremamente baixa por não ter a placa de vídeo. E aí quando você acrescenta uma placa de vídeo no notebook, por mais simples que a placa seja, cara, o notebook ele já se transforma em outra coisa, ele já fica numa performance muito melhor, ele já começa a entregar muito mais. E nesse caso aqui, a placa de vídeo desse notebook aqui é uma RTX 3050 de 6 GB. Então aqui a gente está falando de uma placa de vídeo que ela é intermediária e indo para um premium aí, vamos colocar, ficar mais ou menos nesse meio termo, justamente, cara, para você que quer jogar jogos assim mais do ano, tá? Então, você tem aqui, cara, de verdade, você vai ter a melhor performance possível em qualquer jogo que você vai jogar. Roda literalmente qualquer jogo, tá? Qualquer jogo do ano. Obviamente o GTA 6 tá para chegar aí, né? Então nesse caso aqui a gente vai precisar entender o que o GTA 6 vai pedir como hardware, por exemplo. Mas aqui, cara, tranquilamente, qualquer outro jogo que você quiser jogar, esse notebook vai rodar tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo. Então assim, aqui você tem um ótimo notebook com o melhor custo-benefício possível, algo em torno de uns 5 mil reais aí. Cara, com 5 mil reais você também consegue montar um computador de mesa, só que assim, vai ser um computador de mesa que vai ter aquele problema de puxar mais energia. Possivelmente você vai acabar gastando um pouquinho mais, porque como você consegue aí montar as coisas pedaço por pedaço, né? Peça por peça, basicamente, você vai querer ao longo do tempo comprar as melhores peças. Então, nesse caso aqui, você vai acabar montando um conjunto que vai exigir mais dinheiro de você e no mês a mês também com a questão da energia. Então, cara, nesse notebook aqui você não tem nada desse problema. O upgrade que você vai fazer nesse notebook aqui possivelmente vai ser expansão de memória interna para armazenamento de jogo, expansão de memória RAM, para você ter mais performance, vamos colocar assim. De resto, cara, você tem notebook aqui para, sei lá, uns 8 anos tranquilo, tá? Tranquilo mesmo. E vai que vai. Vai que vai, cara. Esse notebook, assim, na minha visão, ele tá sendo um dos melhores. Inclusive, é o que eu tô querendo pegar no momento. Obviamente, eu vou pegar a versão de 7 ali, com 16 como base, porque aí eu consigo colocar mais um pente, ter os 32 GB, ter uma ótima placa de vídeo e rodar qualquer jogo, fazer literalmente o que eu quiser com o notebook. Então, nesse caso aqui, cara, vai que vai, tranquilamente. O link vai estar aqui na descrição. Não esquece também de deixar o seu joinha nesse vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo de tecnologia, celular, tablet, coisas nesse sentido, não esquece de se inscrever também no canal e ativar as notificações, porque isso vai ajudar bastante a gente aqui, beleza? Então é isso, e eu te vejo na próxima.